Acabei de tomar um banho, aí tô cheio de talco. Aqui fica suado, aqui também fica visgue-visgue. E aí o que acontece? Eu ponho um talco pra não incomodar muito, somente aqui. Tá pensando ali no banheiro enquanto tomava banho. A gente sempre tá tomando banho, sempre tá sujo, sempre tá bebendo água e sempre tá com sede. E, inclusive eu, que como muito, sempre tá comendo, tá sempre com fome. Somos escravos dessas necessidades físicas. Isso não vai não ter fim, faz parte da punição que Deus deu lá no paraíso. Aí eu fico pensando que eu fico pensando assim, que isso só vai ter fim lá em Jerusalém, no céu que Jesus prometeu, na vida eterna que Jesus prometeu. Porque em certa feita ele falou que os homens, as mulheres não vão se casar, serão como anjos. Então, faz todo sentido, né? Porque na verdade nós somos escravos do próprio corpo, né? Nós somos escravos e somos frágeis. Ao passo que construímos, lutamos, fazemos coisas incríveis, isso em cada área, em cada setor de esporte, ou de tecnologia, ou de ciência, somos fracos, não conseguimos vencer as doenças e os vírus, as viroses, as bactérias que acaba destruindo, como também não conseguimos nem destruir os corruptos de um governo. Conseguimos eliminar os corruptos, os canalhas, eles continuam lá. E ainda que tenha 513 deputados, 81 senadores, não consegue tirar aqueles que estão envolvidos em coisas erradas. Infelizmente, e tudo acaba em pizza, e tudo é só um teatro. Lógico que aqueles que estão ali e estão recebendo seus 20, 30 mil, 40 mil, eles querem dar uma satisfação para a população e ser eleito nas próximas eleições. De forma que não vejo, não tenho uma perspectiva positiva, eu não consigo visualizar um futuro bonito para as nossas crianças, para os nossos jovens, que estão sendo destruídos, deteriorados pelo sistema, por essa coisa chamada comunismo, tá? Que é o comunismo que está destruindo o Brasil, porque quem está no governo é comunista, embora diga que não é, e embora o Google diga que não é, ele é comunista. E óbvio, se a pessoa ela é comunista, ela vai pensar desse jeito. No ano de 1978, 79, 78, eu estava trabalhando na cidade, e eis que tinha aquelas bancas de revistas, uma boa parte de bancas de revistas, duas, três, na própria Praça Mauá. E eu vejo aquela ali na Manchete, tinha uma revista Manchete antigamente, tinha Cruzeiro e Manchete. Eu creio que foi a Manchete e as duas, né, porque elas concorrentes. Aquela cena de um monte de gente mortas na Filipinas, pelo nome estampado Tim Jones. Um líder de uma seita fez com que 900, um pouquinho mais de 900 pessoas, 913 pessoas, tomassem veneno. Inclusive ele tomou também. Entende? O poder da palavra, aquela pessoa que vai lá na frente e só fala e não é contestada, e o povo segue cegamente, é isso que dá. Pessoas que não leem a placa e querem, não vou ler não, a placa está dizendo, eu vou perguntar por aí na frente. Você tem que ler, você tem que consultar o mapa, confirmar, ver se aí está certo, se estiver seguindo errado, você volta.
Mas o ser humano não é assim. Ele tem uma necessidade de adorar alguém. Como é que alguém pode colocar um presidente desse no ano de 2026, numa últimas eleições? Será que vão fazer isso de novo? Será que alguém vai ter a capacidade de fazer isso? Ah, são pobres, são do Nordeste, puxa vida. Você não é obrigado a votar. Quem chega lá na hora, quem vota é você. O papel, quem se coloca é você. Pode falar o que quiser lá fora. Lá você tem que pensar nos seus filhos, no futuro. Porque nós estamos em 63 anos. O que eu espero? Pressão alta, cansaço, artrose, alguma coisa. Essas coisas que nos esperam aí com essa idade. Então, nós temos que pensar nos filhos e nos netos. E numa eleição é a hora do povo decidir. Mas o povo tem que decidir se é tudo certinho e ver se o pessoal acorda para a vida. Acordar, Brasil, entendeu? Leia a respeito. Entenda que essa pessoa não é teu amigo, tua amiga que está lá no governo. Será que eles não perceberam isso? Por mais que a oposição, o pessoal da direita, ou pessoas que são da oposição a esse governo, coloque lá, mostre na televisão, ninguém acorda, ninguém esboça a reação, é capaz de defender ainda, mais ainda, o erro. Então, são coisas que a gente fica tentando entender, né? Eu entendo que a gente tome banho e sempre está sujo. Beba água e esteja sempre com sede. Tome remédio e a pressão está sempre alta. Come, está sempre com fome. Mas em termos disso, de que você escolher, você não é obrigado a ter sempre aquele lixo, aquela porcaria que está no governo. Tira ele de lá. Você tem escolha. Conversando com a minha irmã sobre a síndica do prédio, colocaram lá um elevador que para toda hora. E nesse mundo você é escravo. Você é escravo, às vezes, de coisas simples. Não precisa ser muito, não. Poder de sair, de ir, de vir, de ficar. Parece que as pessoas perderam isso, né? Pessoas são felizes em lugares distantes, inóspitos, uma casinha lá no meio do mato. Essa pessoa não vive. Aí vive, sim. Vive. Às vezes vive muito melhor do que uma pessoa que mora num prédio, que vive em comunidade. Viver em comunidade é horrível. Ter poder de decisão, vou pintar essa casa, não vou pintar, vou trocar essa porta, eu vou trocar esse colchão. Hoje eu quero ir lá na Casas Bahia comprar um colchão, esse tá uma bacia, tá horrível, tá desconfortável, eu vou comprar um colchão, hoje eu tenho que ir, sabe? Você tem que ser assim, poder de decisão, e às vezes você tem que falar, não vou fazer porque situação, mas estou olhando ali nas contas, apesar de não ser, sou um assalariado, vamos dizer assim, eu acho que dá para fazer alguma coisa. Então, poder de fazer ou não fazer, prioridades. Uma das prioridades do povo brasileiro é tirar esse governo maldito aí e não colocar ele nunca mais. O Brasil não precisa de ladrão lá em cima, de bandido lá em cima. O povo não acorda, não. Não acorda, você não se sente mal. Em ver esse cara falando na televisão, em ver as falcatruas que fizeram. Como é que chegamos a esse nível? Como é que muitos países chegaram a nível estarrecedor com pessoas na frente? Será que até quando vão enfeitiçar o povo brasileiro com frases? Sabe? A pessoa está falando que está ferrando o brasileiro está aplaudindo, né, velho? E o povo tem seus adeptos, os adoradores. Os adoradores de Tim Jones acabaram morrendo, pagando com a vida, porque ouviram ele. Só que nesse caso, esses adoradores, eles não eles prejudicam a gente, que não tem nada a ver com essa raça, entende? O poder da palavra, o poder de quem alguém está lá mantendo a palavra. Você não tem que. Eu não frequento igreja. Eu me converti em 1984, mais precisamente ali por novembro de 1984. Mas antes mesmo disso, eu já estava me aproximando do chamado que Jesus me chamou. Não foi eu sou perfeito, Jesus me olha. Ele escolheu a gente, todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes, necessitados da graça de Deus.
Você, com as suas atitudes, já falei 1000 vezes, com toda a sua bondadezinha, santidade de fazer caridade, você não entra nem, não chega nem na porta do céu, você é despachado bem longe dali. Então, o que nos faz entrar no céu, e a gente fala céu porque o céu a gente tem o heaven e tem o sky em inglês. E o heaven é céu dos céus, onde habita o Altíssimo. E viver com ele, Jesus falou, a casa do meu pai tem muitas moradas, tem muitas moradas. É o universo, é algum lugar onde a gente não consegue entender. E onde eu estarei, eu quero que estejais vós também. Vós que ele fala, aqueles que seguem, que aceitou ele como Senhor e Salvador. Quantas vezes Pedro não pisou fora? Quantas vezes? Paulo era um perseguidor dos cristãos. Né? Era o Saulo. Quantos eram incrédulos e creram? Quantos não morreram na fogueira na época da Inquisição? Entendeu? Quantos? Mas a morte é rápida. A, 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 a eternidade é eternidade. E aonde você quer passar a sua eternidade? Após essa morte rápida. Hoje eu vejo a vida de uma forma diferente. Eu fui um leigo durante anos e ainda sou muito leigo. Estou aprendendo algumas coisas na área de política, na hora de Bíblia, na área de tudo. Mas eu estou tentando aprender, mas com as pessoas certas, do jeito certo. Aprender certo, para você ter um resultado contingente. E acredito, eu já estou quase sentindo calor novamente, porque eu tomei banho, eu bebi água, me alimento, mas o corpo está sempre na carência. Então, de tomar banho, de se alimentar, entendeu? E é isso aí. Agora eu vou desligar e deixar essa mensagem na madrugada, faltando 5 minutos para 4 horas da manhã. Isso aí é normal. E eu estava rebocando, peguei um pouco de sol, então o corpo fica mais quente mesmo. E já tomei meu remédio de pressão assim antes de dormir. E vou deitar de novo. Está muito cedo. Né? E é isso aí. Não estou treinando, né? Dá para perceber. Olha a barriga, gente. Se liga. Olha. Quando eu era novo, fala que não, o Muhammad Ali uma vez falou, qualquer corridinha resolvia esse problema. Qualquer abdominal, qualquer treininho. Hoje, você pode se arrebentar de treinar. Isso aqui não sai. Isso aí. Vamos dormir, vamos dormir.